Olá, boa noite, graça e paz. Por aqui, Diácono André Gomes, diretamente do canal Mais Cristão é Bíblico. Quero agradecer aos irmãos por participarem do canal, por entrarem, se inscreverem, né? Darem o like e ativarem o sino. Nós agradecemos. Ontem foi feito o sorteio do capacete às 8 horas, né? Às 20 horas. No dia de ontem, no dia 2 de dezembro. E hoje já separei aqui os que participaram da live, que os me contactaram e os que me contactaram pelo like. E nós amanhã iremos apresentar aí o ganhador. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade ao trabalho do Sermão do Monte. Não sei se já disse, falo diretamente do Gama, Distrito Federal, agora são 23 horas e 31 minutos. Falo também do canal Mais Cristão é Bíblico. E nós vamos para a 7ª parte do trabalho que trata ali do Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao 18, depois do 18 ao 31, do 31 ao 48. E agora nós estamos no capítulo 6, já fizemos as outras passagens do capítulo 6, na parte 6ª também do trabalho, e nessa 7ª parte nós iremos falar no capítulo 6, nos versos 19 ao 34. E o título é Um Novo Olhar sobre a Submissão e Dependência de Deus. Amém? Amanhã nós estaremos a partir das 9 horas com trabalho também, 9 horas da manhã, e vai até as 10 horas, um bate-papo com o sagrado. Amanhã, na segunda-feira eu fiz, na quarta vou fazer novamente, que é amanhã, das 9 às 10. E na sexta-feira também irei fazer das 9 às 10. Bate-papo com o sagrado, sempre falando a respeito da Bíblia Sagrada, dentro da Bíblia Sagrada. Vamos lá para o nosso trabalho, então? Sermão do Monte, um novo olhar sobre a submissão e dependência de Deus, capítulo 6, versos 19 ao 34. Na primeira parte aqui do trabalho, nós temos o capítulo e os versículos, que vai do 19 até o 34, se encontra aqui no trabalho. Adianto também, quem precisar desse trabalho, eu tenho ele em arquivo, só fazer contato pelo WhatsApp 61996800823 e mando o arquivo para você completamente grátis, ok? Vou ler só o versículo 19 que diz: Não acumules para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. E aí vai na sequência o 20, o 21, o 22 até o 34. Amém? O Sermão do Monte, um novo olhar sobre a submissão e dependência de Deus, capítulo 6, do 19 ao 34. Esta é a última lição com o texto do capítulo 6 de Mateus. Este capítulo é todo dedicado à vida do cristão diante de Deus, em ativa submissão a Ele, em total dependência dele. Nesse passo, esta lição se dedicará a apresentar uma nova visão de submissão e dependência de Deus nas áreas dos nossos tesouros, nosso senhorio e nossa vida. Primeira parte do trabalho, local de depósito de nossos tesouros, versículos 19 ao 21. Este texto se refere a 2 lugares de guardar tesouros, o céu e na terra. Na verdade, todas as unidades literárias desta lição cuidam de 2 alternativas, 2 lugares de guardar tesouros, 2 tipos de olhos, 2 senhores e 2 preocupações. E segundo o ensino de Jesus Cristo, não é possível escolher as 2 alternativas concomitantemente. Vejamos então os lugares de depósito de nossos tesouros. O texto evidencia que há 2 lugares de guardar os nossos tesouros, na terra ou no céu.
os locais terrenos de armazenagem de tesouros são caracterizados por não preservarem a natureza do material guardado, visto que a traça e a ferrugem corroem, e ainda por não disporem de sistema de segurança confiável, visto que os ladrões escavam e roubam. Versos 19. Os depósitos dos tesouros que se localizam aqui na Terra têm a natureza carnal, secular e natural. São lugares forjados pela capacitação exclusivamente humana. As paredes desse depósito não resistem aos atos originários da mente pecaminosa, do egoísmo, da trapaça e da corrupção, bem como são incapazes de suportar as investidas do mundo sobrenatural do mal. Por isso, Jesus Cristo disse que os tesouros acomodados nos depósitos terrenos serão dilapidados e roubados ou deixados por aqui, porque não podemos levar para o céu, né? Então, todos esses tesouros podem ser dilapidados por aqueles que não vão dar a mesma importância que nós demos. Esses tesouros podem ser roubados ou podem ser comidos pela ferrugem ou pelas traças, amém? De forma diversa contínua, Jesus, os tesouros juntados nos céus, preservam a sua natureza original, visto que nesse depósito traça nem ferrugem corrói. E ainda há segurança máxima nesse depósito, visto que ladrões não escavam nem roubam. Versos 20. O que é, na verdade, o tesouro que, se ajuntando no céu, tem durabilidade e qualidade perenes. Então, olha aqui novamente. De forma diversa, continua Jesus, Cristo. Os tesouros juntados nos céus preservam a sua natureza original, visto que nesse depósito traça nem ferrugem corrói, e ainda há segurança máxima nesse depósito, visto que ladrões não escavam nem roubam. Versos 20. O que é, na verdade, o tesouro que, se ajuntado no céu, tem durabilidade e qualidade perenes. O que é? O que vem a ser esse tesouro? Mas o tesouro no céu é incorruptível. Que tesouro é este? Jesus Cristo não explica, mas podemos dizer quase que com certeza que ajuntar tesouros do céu é fazer na terra coisas cujos efeitos durem para sempre e que sejam voltadas para o nós e não para o eu. Então nós podemos dizer quase que com certeza, né, que as nossas atitudes, as nossas benfeitorias, quando elas se eternizam, são tesouros guardados no céu. Quando a nossa preocupação é voltada para o todo, sem egoísmo, sem hipocrisia e, de fato, fazendo por misericórdia, com certeza tudo isso que nós fazemos se eterniza e com certeza são tesouros guardados no céu. E de qualquer modo, Jesus Cristo estava falando a discípulos que já tinham recebido a salvação de Deus. Parece antes referir-se a coisas tais como o desenvolvimento de um caráter parecido com o dele. Então, nós podemos perceber aqui que para guardarmos o tesouro no céu, nós precisamos ter um caráter parecido com o de Jesus. O aumento da fé, da esperança e da caridade, pois todas elas, segundo Paulo, permanecem. O crescimento no conhecimento de Jesus Cristo, o qual um dia veremos face a face. Então, quando existe o aumento da fé, da esperança e da caridade, segundo Paulo, essas condições permanecem
e o crescimento no conhecimento de Jesus Cristo também permanece, o qual um dia veremos face a face. A tarefa ativa por meio da oração e do testemunho de apresentar outros a Jesus Cristo, para que também possam herdar a vida eterna. Então, até mesmo o nosso caminhar no sentido de apresentar as boas novas, apresentar Jesus Cristo, é e deve ser visto como tesouros que são depositados no céu. Amém? Para que também possam herdar a vida eterna, no caso, as pessoas que nós vamos buscar para Jesus. E o uso do nosso dinheiro nas verdadeiras causas cristãs, que é o único investimento financeiro em que os lucros são eternos. Isso é fato, meus irmãos. Não é conversa fiada. Quando nós realmente depositamos o nosso dinheiro nas obras do Senhor, e aí eu falo na questão do dízimos e ofertas, nós depositamos na igreja e temos que ter o cuidado em sabermos que esse dinheiro está sendo utilizado na obra do Senhor. Não é vigiar o que a minha mão direita faz, deixando que a minha mão esquerda observe. É simplesmente ter a preocupação de estar fazendo algo em comunhão para que o próximo obtenha aquilo que necessita. Então eu tenho que ter esse cuidado. Eu tenho que observar tudo isso. É de se observar ainda que nossa vida é caracterizada pela atividade de acumular, armazenar e ajuntar, quer seja em depósitos terrenos, quer seja em depósitos celestiais. Cada um de nós há de acumular, armazenar e ajuntar ao longo da vida. E é fato, né? Tudo isso que nós temos ao nosso redor, para que utilizemos ou até para que tenhamos tranquilidade de vida, são acúmulos. Roupas, pertences pessoais, como carteira, joias, relógios, chinelos e etc. São acúmulos que nós temos. Nunca temos só o suficiente. De fato, sempre temos a mais, porque nós temos essa necessidade de garantia, né? Jesus Cristo não excepcionou ninguém. Cada um e todos estamos em processo de acumulação. O ensinamento de Jesus Cristo, é que a canalização da energia de nossa existência seja toda direcionada para os tesouros do céu, visto que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Versos 21. Então, o que nós podemos observar aqui? Que Jesus, que Deus, ele sabe da nossa necessidade de acúmulo. E aqui ele quer nos mostrar que essa necessidade de acúmulo tem que ser voltada para aquilo que é de Deus. Então eu tenho que acumular as coisas boas de Deus, apresentar as coisas boas de Deus para outras pessoas e para a minha vida, para que eu possa ter um tesouro guardado no céu. Quando a minha preocupação é terrena e eu me preocupo somente com aquilo que me serve aqui na terra, meu coração estará aqui na terra. Mas quando eu observo as coisas que são do céu, as bondades que eu preciso determinar em minha vida para que seja utilizada com o próximo, faço uso dessa bondade, salvando assim pessoas, o meu tesouro e o meu coração estarão guardados no céu, junto com o Papai do Céu. Então essa é a verdadeira visão que temos que ter com relação àquilo que é voltado para Deus. Eu preciso ter a certeza de que tudo aquilo que eu busque acumular, seja com a intenção de apresentar ao próximo, seja com a intenção de apresentar no secreto para Deus, sem que as pessoas precisem perceber que eu faça, para que esses tesouros sejam acumulados não aqui, mas no céu. Que de nada adianta eu ter diversos tipos de ternos e sapato. A traça come, fica aí e depois é destruído. Agora, quando eu tenho a certeza que eu utilizei o meu dinheiro, por exemplo, em boas obras, para que de fato ajude aqueles que sejam necessitados, né?
Até mesmo na questão de ajudar o templo, ajudar o irmão próximo, ajudar aquele que não conheço. Tudo isso são movimentações que faço na presença de Jesus Cristo e com Jesus Cristo para que o meu tesouro seja acumulado no céu. Amém? Sem hipocrisia, hein? É difícil, hein? Esse trabalho, essa situação que se busca ter que existir em nossos corações aqui, é muito difícil de ser feito, irmãos. É preciso muito estudo e muito conhecimento bíblico, muito aprofundamento para perceber o que Jesus nos pede nessas passagens, nesses versículos bíblicos. Nesse capítulo 6, do verso 19 ao 34. Aprofundemos então os nossos conhecimentos através da Bíblia. Segunda parte desse trabalho, a qualidade dos nossos olhos, versículo 22 e 23. Do acúmulo de tesouros, Jesus Cristo se volta para a qualidade dos olhos, bons ou maus. Se os olhos forem bons, disse Jesus Cristo, todo o teu corpo será luminoso, bom, pois são os olhos as lâmpadas do corpo. Versos 22. Contudo, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas e será mau. Versículo 23. No Sermão da Montanha, os olhos não são um tema novo. Ao discorrer sobre o pecado do adultério, Jesus Cristo fala sobre os olhos, 5:28. Mais uma vez, ele traz à tona essa temática a respeito do olho. Dificilmente o corpo realiza uma ação sem o auxílio dos olhos. Contudo, Jesus Cristo não está ensinando aqui sobre a capacidade física de ver as coisas. Trata-se de uma metáfora onde os olhos são tomados pela mente. É de se observar que quando Jesus Cristo falou a respeito dos tesouros, ele evidenciou a importância do coração. Versos 21. Por fim, quando vai falar sobre os dois senhores, Jesus Cristo põe em evidência a vontade. Assim, todas as esferas que comandam o processo decisório humano, a mente, o coração e a vontade, estão comprometidas pelo pecado. Aqui, com a linguagem metafórica, Jesus Cristo ensina que o pecado está influenciando a mente, o coração e a vontade na escolha dos tesouros, na qualidade dos olhos e na escolha do Senhor que irá servir. Jesus Cristo está ensinando que somente a pessoa nascida de novo tem a mente, o coração e a vontade dominados por Deus. E por isso, e somente por isso, pela graça de Deus, acumula tesouros dos céus. Seus olhos são bons e vive sob o senhorio de Deus. Então essa passagem é muito interessante, quando ela fala na questão dos nossos olhos estarem ligados à nossa mente. E aí terem a condição de serem espelhos para que a gente utilize tudo aquilo que vejamos através da nossa mente de uma forma boa. Tudo isso pautado em nosso coração, para que nós expressemos a nossa vontade através dos nossos olhos, passando pela nossa mente e deixando o amor verdadeiro sair pelo nosso coração. Desta forma, nós estaremos tendo uma só boa vontade, um só senhorio, e estaremos, de fato, depositando os nossos tesouros nos céus, através dos nossos olhos, né? Viveremos sob o senhorio de Deus. Amém? Temos que ter esse cuidado, temos que ter essa visão. Terceira parte desse trabalho. Quem exerce o senhorio em nossas vidas? Versículo 24. O verso 24 põe em confronto Deus e as riquezas. Com esse confronto, por isso a pergunta, né? Quem é o seu senhorio? É Deus ou são as riquezas terrenas? Com esse confronto, Jesus Cristo não esconde o poder e o fascínio que as riquezas exercem no ser humano. A riqueza é capaz de fazer o ser humano colocar Deus e ela em patamares iguais. Preste atenção no que eu estou falando.
É por isso que se diz que é muito difícil um rico herdar o reino dos céus. Vou ler do início novamente, irmão. O verso 24. Punha em confronto Deus e as riquezas. Com esse confronto, Jesus Cristo não esconde o poder e o fascínio que as riquezas exercem no ser humano. A riqueza é capaz de fazer o ser humano colocar Deus e ela em patamares iguais de escolha. É estarrecedor o que Jesus Cristo está dizendo. O ser humano é capaz de coisificar a Deus e divinizar as coisas. E mais, de acordo com o ensino de Jesus Cristo, o ser humano é capaz de, entre Deus e as riquezas, amar, devotar e servir, isto é, prestar culto às riquezas e aborrecer e desprezar a Deus. Isso é muito sério. Isto é, não lhe prestar culto. Estamos, pois, diante do mais terrível pecado do ser humano, o desprezo e o desamor a Deus de um lado e o amor, a devoção e o serviço a uma coisa, que é o dinheiro, né? Isto é, as riquezas. Por isso Jesus Cristo disse: ninguém pode servir a dois senhores, e não podeis servir a Deus e às riquezas. Verso 24. Trata-se de realidades inegociáveis. Pensar de forma diversa é negar, apagar, desconsiderar ou não reconhecer a firme convicção, disposição, recusa e decisão inalterável de Cristo em não admitir a concorrência do culto a Deus. Mateus 4, 8, 10. Então, Jesus Cristo não permite essa concorrência. Jesus Cristo não aceita que tenhamos, Deus não aceita que tenhamos dois senhores, né? Com certeza, existem pessoas que escolhem a riqueza, dão culto à riqueza, e aborrecem e desprezam a Deus, né? E isso é um pecado imperdoável, né? E nós devemos ter um enorme cuidado com aquilo que temos acumulado e aonde estamos acumulando tudo aquilo que pretendemos acumular no céu, né? Nós estamos, de fato, acumulando no céu as virtudes e as bondades e tudo aquilo que Deus determina que façamos? Precisamos estar atento aos nossos olhos, precisamos estar atento a isso. E, irmãos, não pensem que a devoção ao dinheiro, o culto ao dinheiro, é realizado somente com aqueles que são bem abastados, que são, de fato, riquíssimos. Isso acontece também com pessoas que ganham muito pouco, mas que têm a sua mente voltada somente para aquele pouco que ganham, sem a intenção de ajudar, sem a intenção de dividir, com a intenção de acumular, e sequer consegue acumular, nem aqui na terra, muito menos no céu, por conta de uma ganância que cega, que inferniza e que transforma em pecador todo aquele que tem amor ao dinheiro. Então, é algo de uma riqueza tremenda essa questão passada por nós através de Jesus Cristo, encontrada na Bíblia Sagrada através do livro de Mateus, o capítulo 6, versos 19 ao 34. Essa sim é a verdadeira riqueza que precisamos buscar guardar, precisamos entender e ver com os nossos olhos, trazer para a nossa mente e fazer um estudo profundo e deixar aqui em nosso coração, para que o nosso coração e essa riqueza de ensinamento suba
e se transforme em tesouro no céu. Essa é a verdadeira riqueza em que precisamos buscar em nossas orações. Orações verdadeiras voltadas para o sagrado, voltadas para Deus no secreto, no intuito que no secreto Deus a deixe guardada no céu. Amém? A quarta parte desse trabalho, a plena dependência de Deus. Nós conseguimos viver isso aí? A frase, por isso vos digo, versículo 25, indica que o que Jesus Cristo passará a ensinar está diretamente vinculado com o que ele acaba de dizer, isto é, com o local de depósito dos tesouros, a qualidade dos nossos olhos e os dois senhores. É como se Jesus Cristo dissesse: vocês me ajuntam tesouros no céu, vocês que ajuntam tesouros no céu, cujos olhos são bons e que servem a Deus, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Versículo 25. As palavras de Jesus Cristo não significam não trabalhar ou ficar de braços cruzados. Com a palavra preocupar-se, que está lá atrás, o Senhor refere-se não ao prover, mas ao angustiar-se, ficar com medo, cismado e atormentado. O ensino de Jesus Cristo alcança aquelas inquietações falsas, angustiantes, insistentes, doentias, arrasadoras de coração e nervos. Então vejam bem, quando nós temos a preocupação que angustia, que nos deixa cismado, que nos deixa com medo de como iremos nos alimentar ou nos vestir durante o dia e até mesmo no outro dia, é que Deus está mostrando para a gente que não deve acontecer em nossos corações, que não devemos guardar aqui na terra, que não devemos guardar conosco. Então eu vou repetir: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveres de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Versos 25. A palavra de Jesus Cristo não significa não trabalhar ou ficar de braços cruzados. Com a palavra preocupar-se, que como eu disse está lá atrás, o Senhor refere-se ao não prover, mas ao angustiar-se. Então Deus não se refere ao não prover com essa palavra preocupar-se. Você está preocupado em não prover? Ele não se refere a esse não prover. É de você estar preocupado, angustiando-se e com medo, cismado e atormentado. O ensino de Jesus Cristo alcança aquelas inquietações falsas, angustiantes, insistentes, doentias, arrasadoras de coração e nervos. Jesus Cristo alinha alguns fundamentos pelos quais o cristão deve viver da forma por ele ensinada. Primeiro, por meio de uma pergunta retórica, Jesus Cristo ensina que é preciso saber fazer distinção de grandeza qualitativa entre a vida e o alimento e entre o corpo e as vestes. Verso 25. A vida é um dom de Deus e o corpo, obra de suas mãos. Se o cristão desfruta de ambos, vida e corpo, não se justifica a preocupação com o alimento e as vestes. Se Deus te deu o mais importante, o que é supérfluo Ele vai te dar, que é os alimentos e as vestes. Visto que estes últimos são grandezas qualitativas, infinitamente inferiores àquelas. O raciocínio de Deus inferiores à vida, né? O raciocínio de Jesus Cristo é assim: se Deus gratuitamente deu-lhe a vida e o corpo, que são grandezas qualitativas infinitamente maiores do que o alimento e as vestes, não há necessidade de andar ansioso
pelo que se há de comer, beber ou vestir. Porque Deus, que deu o infinitamente maior, há de dar também o que é menor, comida, bebida e vestuário. Segundo, Jesus Cristo se volta para a obra criada e diz: observai as aves do céu e considerai como crescem os lírios do campo. Versos 26 e 28. As aves, os lírios e as demais obras criadas, exceto o ser humano, não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo está ensinando que o ser humano vale mais do que as aves e do que os lírios. Versículo 26, 28 e 29. Não faz parte da natureza de Deus que ele, o Criador, cuide menos do ser humano, criado à sua imagem e semelhança, do que cuida dos outros componentes inferiores da obra da criação. A ansiedade assegura Jesus Cristo. Tem como fonte a falta de fé em Deus. Versos 30. Então, a ansiedade é falta de fé, irmão. Está ansioso pelo que comer e o que vestir? É porque você não tem a verdadeira fé em Deus. Está lá no verso 30. Mesmo vendo o cuidado de Deus em relação à obra criada, o ser humano não acredita que Deus cuida dele de forma ainda melhor. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé, né? Versos 30. Terceiro, por 5 vezes, com pequenas variações, aparece no texto a ideia de ansiedade. Frases como não andei ansiosos, versos 25, 27, 28, 31 e 34. Essa preocupação está voltada para a comida, bebida e vestimenta, versos 25 e 31. Jesus Cristo está dizendo que esse tipo de inquietação doentia é uma espécie de concorrência com o próprio Deus, visto que, referindo-se a esses itens de manutenção da vida, Jesus Cristo diz: vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Versos 32. Jesus Cristo assegura que essa inquietação busca pela segurança material na condução da vida falaciosa e insustentável, visto que ninguém, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Verso 27. A ansiedade põe o ser humano para correr atrás de uma segurança que ele não pode garantir. A vida, disse Jesus Cristo, está sob a gerência e controle de Deus, e não do ser humano. Então, meus irmãos, é simples. Você não precisa estar ansioso por nada, porque a vida não está por sob o seu controle, mas sim por sob o controle de Deus. Então, quem sabe o que você irá vestir e o que você irá comer é Deus. Quando a gente vê na passagem bíblica que as pessoas andavam pelo deserto e os sapatos cresciam em seus pés, nós podemos ver que isso acontece nos dias de hoje. Ou você não se dá conta que se não fosse Deus, nós não teríamos condições de continuar a comprar durante a nossa caminhada os nossos sapatos. É Deus quem nos dá as condições totais para que nós tenhamos as nossas vestimentas, para que nós tenhamos o nosso alimento. E os irmãos podem ter a convicção e a certeza de que nunca nos faltará, porque nós servimos ao Deus verdadeiro. 4. Jesus Cristo assegura a ansiosa solicitude pela vida. É decorrente do uso equivocado das energias da vida. Investir as energias da vida na ansiedade e inquietação é arremessar-se contra Deus e sua palavra. Por isso, Jesus Cristo ensina
a fazer uso das energias da vida, sim. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo que nós buscarmos for voltado para o reino de Deus e para a justiça de Deus, todas as coisas que necessitamos em nossa vida serão acrescentadas. Verso 33. O reino de Deus e a sua justiça devem ocupar lugar de prioridade da vida do cristão. A ansiedade pela vida coloca de ponta cabeça a oração que foi ensinada por Jesus Cristo em Mateus 6, 9, 15. Então prestemos atenção nessa oração e não deixemos que a nossa ansiedade coloque de ponta cabeça nossas vidas, nossa oração. Amém, irmãos? Finalmente, Jesus Cristo adverte contra a inquietação de tentar antecipar o futuro, especialmente porque os problemas de hoje sequer foram ainda resolvidos. Revela-se mais prudente lidar com os problemas de hoje, que são do meu conhecimento. Basta ao dia o seu próprio mal. Tem que resolver alguma coisa que seja hoje, irmão. Não se preocupe com amanhã. Resolve o hoje. E amanhã, com certeza, Deus te dará forças para resolver o amanhã. Então, basta ao dia o seu próprio mal, do que ficar ansioso com o dia de amanhã, com problemas que ainda não conheço, visto que amanhã trará os seus cuidados. Amanhã você verá que terá os cuidados e esses cuidados serão vistos naquele dia que você estiver vivendo a preocupação desses cuidados. Amém, irmão? No versos 34, do capítulo 6 de Mateus, do capítulo 6, versos 19 e no verso 34 você acha essa passagem. Conclusão deste trabalho. Com temas profundamente relevantes que compõem as multifaces das justiças apresentadas aos cristãos, foram ensinados por Jesus Cristo o local de nossos depósitos, em qual deles deve se encontrar nossos corações. A metáfora da qualidade dos nossos olhos no sentido de captar o bem e o mal em nossas intenções. O senhorio de Deus, que deve ser único na vida dos cristãos, e os variados comportamentos e atitudes que manifestem a ansiedade humana. Esses ensinamentos devem diariamente serem confrontados com a nossa rotina. Esses ensinamentos devem ser diariamente confrontados com a nossa rotina diária, a fim de que nossas vidas não sejam um depoimento contra os cuidados de Deus. Amém, meus irmãos? Eu vou até corrigir aqui um pleonasmo que aconteceu, então esses ensinamentos devem ser confrontados com a nossa rotina diária, a fim de que nossas vidas não sejam um depoimento contra os cuidados de Deus. Então aqui nós terminamos a nossa 7ª parte do trabalho do Sermão do Monte. Na próxima semana nós estaremos falando também do Sermão do Monte, mas estaremos na nossa lição da 8ª parte desse trabalho, né? E nós estaremos aí falando a respeito. Deixa eu só captar aqui o que nós estaremos falando na semana que vem, que será... Hoje nós estamos falando da dependência de Deus. No próximo nós estaremos falando de uma nova perspectiva de relacionamento, um novo olhar sobre o relacionamento. Vai ser na semana que vem. Eu agradeço aos irmãos, espero que os irmãos vejam esse trabalho até o final. Entrem no canal Mais Cristão é Bíblico. Lá acionem o sino, inscrevam-se no canal e deem o like, que nos ajuda muito, mas nos ajuda muito mesmo.
Conto com a ajuda de todos os irmãos. Espero que esse trabalho edifique aos irmãos. Como eu disse, eu tenho esse trabalho em arquivo, posso enviar para os irmãos. E amanhã eu estarei lançando ele aí pelo YouTube, Facebook, Instagram e Quai. Ok? Uma ótima noite, meus irmãos. Que Deus abençoe, que nos dê a sua graça, que nos revista do seu poder. Nós estaremos aqui amanhã com o trabalho Bate-Papo com o Sagrado, das 9 às 10. Estaremos fazendo a live nesse horário. Venham também, participem, será importante. Espero que esse trabalho ajude. É um trabalho voltado para Deus, é um trabalho voltado para o sagrado, para demonstrar que podemos extrair e devemos extrair todo o nosso conhecimento da Bíblia com respeito, com reverência. A Bíblia não é um livro para ser adorado, porque a adoração é só a Deus. A Bíblia é um livro para ser lido, estudado, aprofundado, entendido e aplicado em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Graça e paz. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça e nos dê uma madrugada tranquila de sono. Fiquem com Deus. Ótimo final de noite e ótima quarta-feira já, né? Amém.